Timóteo, Paulo escreveu dizendo a Timóteo na sua juventude: procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro que não tem que se envergonhar, maneja bem a palavra de verdade, mas evita os falatórios profanos, porque estes produzirão maior impiedade. Amém? Eu queria falar convosco esta manhã, compartilhar da parte de Deus, ou compartilhar, porque é a palavra que não se mete em português, e depois compartilho esta mensagem: provados por Deus, e será que aprovados por Deus? Com 2 pontos de interrogação. Paulo escreveu a Timóteo dizendo-lhe: trata de buscar que sejas um obreiro, que quando chegas à presença de Deus estás aprovado por Ele, que não tens em ti nada de que te possa envergonhar. Significa que o diabo não pode vir acusar-te com o seu dedo, a dizer que encontra algo dele em ti. É por assim dizer, irmãos, que Paulo estava a aconselhar a Timóteo a que permitisse que a natureza de Deus nele fosse de tal forma exteriorizada que não houvesse espaço para que existisse a personalidade ou o carácter de Timóteo. Portanto, o diabo jamais poderia vir a acusar e a tratar de trazer vergonha a Timóteo. Irmãos, grande parte das nossas vidas é passada a tratar de provar-nos a nós mesmos que podemos enfrentar os desafios na vida, a tratar de provar àqueles que estão à nossa volta qual é realmente o nosso valor. Mas, irmãos, vou dar-vos uma só palavra, aquilo que eu chamo, e que é conhecido por todos, que é autossuficiência. Tratamos muitas vezes de ser filhos de Deus, mas queremos ser autossuficientes. Queremos caminhar de tal forma retamente, ou de tal forma a aparentar que Deus está connosco, que na realidade imprimimos realmente o nosso carácter no nosso dia-a-dia, mas não é impresso o carácter de Deus no nosso dia-a-dia. Por outras palavras, irmãos, então o diabo poderá vir e perguntar-te: com que então sentes-te aprovado? Pois encontro em ti isto, isto e aquilo. Significa que o diabo poderá vir à nossa mão, à nossa beira, e com a sua mão acusar-nos, porque ele é o acusador, ele é o pai da mentira, é aquele que vem unicamente para roubar, matar e destruir. Irmãos, quero que entendamos que não podemos ser aprovados, primeiramente, se não formos provados por Deus. Seremos aprovados quando Deus nos prova. Nas segundas Crónicas, fala sobre o rei Ezequias e diz, no capítulo 32-31, diz: contudo, não gosto do exemplo de embaixadores dos príncipes da Babilónia que foram enviados a perguntar acerca do prodígio que fora feito na sua terra. Deus o desamparou para experimentá-lo, para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Irmãos, podemos tratar de provar-nos a nós mesmos, ou provar aos demais quem somos, ou aquilo que fazemos, ou aquilo que dizemos. A aprovação simplesmente é Deus a qual dá. Mas, no entanto, muitas vezes passa-nos que, ao enfrentarmos com as grandes dificuldades das nossas vidas, então tomamos aquilo que eu chamo pela opção do SOS. Optamos então de tratar de mostrar a Deus uma coisa: Senhor, na realidade reconheço que não estou preparado para enfrentar as grandes provas da minha vida. Por favor, ajuda-me. Esse é o nosso recurso SOS, mas não é a nossa vivência. A palavra de Deus fala de que há muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas realmente aqueles que herdarão o reino dos céus serão aqueles que andam conforme à vontade de Deus. Significa que serão aqueles que serão aprovados pelo Senhor. Irmãos, eu quero que tu te enquadres na história do rei Ezequias. O rei Ezequias veio a substituir Acaz. Acaz foi o pai de Ezequias. Todos eles eram linhagem de David.
Mas Acaz, diz a palavra de Deus, que ele fez o mal diante dos olhos de Deus. Ele substituiu a adoração verdadeira de Deus pela adoração dos Baals e dos Baalins. Perverteu todo o povo de Israel. Perverteu a liderança de Israel. Significa que ele realmente não tinha procedido diante do Senhor. Mas, no entanto, Ezequias, seu filho, relata em 2 Crónicas 29:1, podes apontar e depois mais tarde ler. Ezequias veio e desde jovem, diz a palavra, começou a reinar com 25 anos. E diz que ele reinou durante 29 anos sobre Jerusalém. E o que é que ele fez? Diz a palavra de Deus que ele fez o reto aos olhos do Senhor. E ele fez tudo conforme a palavra do seu pai. E aqui relata, não apresenta a Acaz como seu pai, apresenta a David como seu pai. Ele abriu as portas da casa do Senhor e disse que reparou as portas, estava tudo destruído. E disse que fez vir os sacerdotes, os levitas, e juntou-os na praça oriental, no verso 4, e disse-lhe: ouvi-me, levitas, santificai-vos, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Enquanto nas nossas vidas se encontrar imundícia, enquanto nas nossas vidas se encontrar algo da natureza animal, terrenal, carnal e diabólica viciada conforme a carne, o diabo sempre poderá vir às nossas vidas e acusar-nos. Portanto, continuaremos diariamente a lutar numa lei de escravidão, a tentar provar aos demais quem somos, ou muitas vezes a tratar de nós mesmos, a justificarmos de que somos aprovados por Deus. A atitude de Ezequias foi restituir ao povo aquilo que lhe era devido. Foi restituir ao povo os valores, os princípios da bênção. Muitas das vezes a nossa vida baseia-se em alcançar objetivos. Mas, no entanto, a nossa vida deve deixar de basear-se em alcançar objetivos, mas passar a basear-se em princípios e em valores que por eles mesmos produzirão frutos agradáveis a Deus. Os princípios e os valores são aquilo que vão permitir com que a natureza de Deus emerja nas nossas vidas e com que a nossa natureza pessoal, o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne se consuma no fogo da presença de Deus. Por isso é que Ezequias, o rei, chega diante dos principais da igreja, dos levitas, e diz: irmãos, santificai-vos, purificai-vos, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Que não haja nada imundo que venha a impedir que Deus se mexa nas nossas vidas, que Deus opere no nosso ser, que Deus transforme-nos, que Deus faça uma mutação espiritual nas nossas vidas e que realmente Ele nos transforme e Ele nos possa dizer: és aprovado, apesar de que na tua vida haja muitas coisas nas quais tu ainda não estás totalmente consumada em minha imagem e minha semelhança. No entanto, eu aprovo, porque vejo em ti uma obra consumada, vejo em ti uma obra em execução. A atitude de Ezequias foi restituída. E na nossa vida, irmãos, temos que permitir, primeiramente, que Deus nos restitua aquilo que é dele, para que nós então possamos restituir aos demais aquilo que nós fizemos que lhes foi de agravio, que lhes foi de ofensa, que lhes foi de moléstia. Ezequias, se tu fores ver no mesmo capítulo, no capítulo seguinte, no capítulo 30, por resumir, diz que Ezequias, depois de ter falado com os sacerdotes na face oriental, então ele mandou dizer a toda Israel e a todo Judá, e escreveu cartas para que todos viessem à casa do Senhor em Jerusalém. Mas havia o único fim de celebrarem a Páscoa do Senhor. Diz que ele teve conselho, no verso 2, conselho com os príncipes e com toda a congregação de Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. No entanto, a Páscoa era sempre no primeiro mês. Mas diz a palavra de Deus que não puderam celebrar no templo próprio, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente e porque o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Aqui encontramos
duas situações pelas quais não foi possível celebrar a Páscoa. E celebrar a Páscoa, irmãos, significa celebrar a expiação do pecado. A palavra de Deus diz que João Bautista, quando viu Jesus Cristo, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. A celebração da Páscoa significa que, por meio da sangue do Cordeiro de Deus, somos lavados de todos os nossos pecados. Significa que somos purificados, santificados, portanto somos aprovados por Deus. Amém? Amém? Irmãos, mas há aqui algo interessante. O rei tinha pedido aos sacerdotes que se santificassem. Mas diz que traz a comunicação desse pedido, que de alguma forma era um pedido em tom de mandamento. Os sacerdotes ainda não se tinham santificado em número suficiente. Os sacerdotes, muitas vezes, aqueles que dirigem o povo de Deus, não são suficientes o seu número. Não sei se me faço entender. Não são suficientes o seu número no processo da sua santificação para fazer com que aconteça a expiação. E diz a palavra de Deus que em seguida, e a mais disso, ainda não tinha existido, não existia um número suficiente de povo junto para que se realizasse esta festa, esta Páscoa. E a Páscoa significa, outra vez, recordo a expiação dos nossos pecados. Irmãos, a palavra de Deus chama-nos geração eleita, em 1 Pedro. Sacerdócio guiado para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas à luz. E como sacerdotes, como geração eleita, irmãos, devemos santificar-nos e devemos promover os valores e os princípios que nos são ordenados pela palavra de Deus. A nossa vida, o ministério, a nossa salvação não pode estar afirmada numa aparência, senão que em evidências. E as evidências são unicamente os frutos do Espírito Santo. São os frutos do Espírito Santo que vão tornar possível que sejamos aprovados. São os frutos do Espírito Santo que abrem caminho, são eles que nos conduzem. Mas, irmãos, não nos esqueçamos uma coisa: as aparências dissipam-se, as imagens e o espelhismo humano é momentâneo, mas os valores e os princípios escriturais são perenes, prevalecem para sempre. Diz: e todas as coisas do mundo e os tempos se dissiparão, mas a minha palavra prevalecerá, permanecerá. A palavra de Deus, os valores escriturais que vêm impressos na palavra de Deus, é aquilo que permanece e é aquilo que pode fazer fortificar as nossas vidas. Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 2, dizendo-lhe: irmãos, vós sabeis que quando eu fui a vós, havendo anteriormente padecido e ter sido maltratado em Filipe, como sabeis, tive a confiança nos nossos Deus para falar-vos do Evangelho de Deus no meio de um grande combate. Paulo, por outras palavras, estava a dizer: irmãos, fui a vós e cheguei a vós, e ao chegar a vós tinha vindo de um grande combate, tinha sido rejeitado em Filipe, tinha sido provavelmente, segundo os comentários bíblicos, apedrejado, não foi bem recebido, Paulo. Talvez a sua vontade não fosse seguir a ir a Tessalónia a pregar o Evangelho. Talvez fosse sentar-se um pouco na sua tenda. E naquela altura não havia televisão por cabo. Depois eu não teria muita televisão para ver, teria que meditar na palavra, teria que meditar nos seus caminhos. Mas provavelmente ele estaria cansado, porque ele diz a palavra, ele estaria em meio de grande combate. E ele diz no verso 3: a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo ou engano, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Irmãos, quero que entendamos uma coisa. Paulo aqui diz: fomos aprovados por Deus, e ele apresenta o porquê que foi aprovado por Deus. Ele diz: porquê? Porque as minhas palavras, a pregação do Evangelho não procedeu de erro, não procedeu de imundícia, não foi feita com engano, mas fomos por isso aprovados por Deus, para que o Evangelho nos possa ter sido confiado, e não falamos para agradar aos homens, mas a Deus,
aquele que prova, aquele que pesa os nossos corações. Não usamos palavras lisonjeiras, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunho, nem buscamos a glória dos homens, quer de vós, quer de outros. Embora pudéssemos, como apóstolo escrito de Cristo, ser-vos pesados, antes nos apresentamos brancos entre vós, qual a ama que acaricia os seus próprios filhos. Irmãos, Paulo chegou por dizer à igreja de Coríntio, no capítulo 10, verso 18, não é aprovado aquele a que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E aqui a Coríntios ele estava-lhe a falar sobre as comparações que eles faziam uns com os outros. E diz, aqueles que fazem comparações são pessoas que estão sem entendimento. Irmãos, há muitas pessoas que adoram a bajulação. E o que eu quero dizer é que a bajulação não implica aprovação. No entanto, a aprovação pode causar bajulação. Não sei se me faço entender. Muitas vezes, quando somos bajulados por uma pessoa, significa... temos a tendência a pensar, não, caí bem a esta pessoa, fui aprovado por esta pessoa. Mas, no entanto, poderá ser que não seja assim. No entanto, quando somos aprovados por Deus, muitas vezes isto pode causar bajulação. E nós devemos ter a autodisciplina de afastarmos dessa bajulação. Paulo enfatizava que as suas palavras não eram palavras lisonjeiras, não eram palavras de dizer igreja, que bonitos que somos, igreja, somos mais que vitoriosos, igreja, somos os melhores para Cristo, igrejas, Deus nos ama. Irmãos, com o tempo que levamos no Senhor, como continuemos com esse tipo de discurso, com esse tipo de pregação, então é que estamos sem entendimento. Necessitamos profundizar no Senhor, necessitamos que no nosso coração estejamos abertos a que o Espírito Santo venha a nós e não sejamos só bautizados nas águas mansas do Rio Jordão e que aí se nos esqueçam todos os nossos pecados, mas necessitamos entrar nos desertos, necessitamos entrar e ver o mar vermelho fechado à nossa frente e ver os inimigos, os carros do faraó a correr atrás de nós, para que realmente possamos buscar a Deus e Ele possa revelar-nos Ele mesmo quem Ele é e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Irmãos, no meio das facilidades do Evangelho simples, do Evangelho bajulador, simplesmente trazer uma mensagem apassível e de alguma forma humanisticamente motivadora, não vamos encontrar revelado a Cristo e este crucificado, a qual glorificamos e o qual faz obra nas nossas vidas. Irmãos, é Deus que nos aprova. O pregador não tem que buscar a aprovação dos ouvintes. O pregador tem que buscar a aprovação de Deus. E hoje o equívoco que existe na igreja e nos ministérios é que os pregadores querem buscar a aprovação da igreja. Irmãos, os vetores vêm desde o céu ao pregador e do pregador à audiência. E quando a palavra é de Deus, haverá muitos que a rejeitarão. Mas, no entanto, aqueles que a aceitem serão mudados, serão transformados pelo poder do Espírito Santo, não por uma palavra humanística, bajuladora, para unicamente tratar de engrandecer o número da audiência, mas não ter a essência da realidade de Deus. Recordo aquilo que Ezequias disse aos seus sacerdotes: santificai-vos, para que a palavra de Deus produza os seus frutos, para que quando Deus venha a nós aprovar-nos, encontre em nós a sua essência, devemos santificar-nos. A palavra de Deus diz que sem santidade não poderemos ver ao Senhor. A leucemia, como alguns de vós conhecem, é uma doença que começa com uma mutação genética de uma célula, tal qual como o cancro. Mas a leucemia, ao contrário de alguns cancros, há cancros que podem aumentar nessa célula e há cancros que essa célula pode se multiplicar e transformar-se numa metástase. A leucemia é uma doença que provoca sempre uma metástase, que significa que essa célula, uma vez mutada pela leucemia, espalha-se por todo o corpo. Assim é o pecado.
O pecado nas nossas vidas, a impiedade, a iniquidade, a falta ou a ausência de santidade nas nossas vidas é como uma mutação leucémica, espalha-se por todo o corpo. Tal qual como diz a palavra de Deus, basta só um pouco de levadura para levedar toda a massa. Um pouco de má levadura e leveda todas as massas. Por isso, os hebreus comem a comida kosher e comem o pão sem levedura. Por isso, uma das festas hebraicas é a festa dos pães sem levedura. Por isso, no átrio ao lugar santíssimo existia a mesa dos pães sem levedura. Deus quer nos encontrar santificados, sem nenhum tipo de levedura. Deus quer que entendamos que necessitamos ter a mesma ação que teve Gideão. Gideão, a primeira ação que teve quando foi contra os midianitas, ele fez algo antes de lutar contra os midianitas. E ele derrubou a todos os deuses de Baal. Todas as estátuas de Baal, ele derrubou. Irmãos, o que é que isso significa? Por isso é que diz a palavra de Deus em Juízes 6:32. Dizia isto porque dizia que Jerubal, dizendo que Jerubal dispute com ele. Que seja Jerubal a ir a lutar com Gideão. Porquê? Porque Gideão já tinha derrubado os ídolos de Baal. Irmãos, é importante derrubar os nossos ídolos pessoais antes de assumir algum tipo de compromisso ou batalha espiritual. Devemos nos purificar do nosso próprio rei nu. Rei nu. O rei no eu. Devemos depurar-nos do nosso próprio ego antes de tratar de vencer ao mundo, antes de tratar de provar alguma coisa a alguém, ou antes de tratar de fazer alguma coisa para Cristo. Quando não procedemos desta maneira, provaremos derrotas. Porque desta maneira não podemos jamais poder ser partícipes da Páscoa. Não podemos jamais permitir que a sangue de Cristo venha a expiar os nossos pecados. É necessário sermos bautizados em água, glória a Deus. Mas é necessário, no entanto, que sejamos bautizados em Espírito Santo e fogo. Quando João Bautista bautizava, perguntavam-me se era ele aquilo que havia de vir. E ele dizia: irmãos, eu bautizo em água, mas no entanto outro virá depois de mim, do qual eu não sou digno, que esse bautizará em Espírito Santo e fogo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Irmãos, muitas vezes falamos sobre o bautismo do Espírito Santo. Isto aqui era outra pregação, o Espírito Santo. Muitas vezes falamos em línguas, porque recebemos o bautismo do Espírito Santo. David, quando foi ungido, recebeu o bautismo do Espírito Santo. A palavra de Deus relata que no ventre de Elizabeth, João Bautista, quando ficou perto de Maria, e Maria também tinha Jesus Cristo no seu ventre, diz a palavra de Deus que foi sem o Espírito Santo João Bautista. O ventre de Elizabeth comoveu-se, estremeceu. O Espírito Santo de Deus foi para João Bautista. Muitas vezes, alguns de nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, mas não recebemos o fogo do poder do Espírito Santo de Deus. O fogo é algo que nos purifica, é algo que nos dá poder, mas é uma obra do Espírito Santo. Significa, o Espírito Santo é aquele que nos vai trazer convencimento. Esse convencimento leva-nos ao arrependimento, convencimento de pecado. Traz-nos a convicção daquilo que está mal. Muitas das vezes, comigo vai o Espírito Santo e vai a minha esposa, que é uma ajudante do Espírito Santo. Vai-me recordando aquilo que eu vou fazendo mal sobre o caminho. A parte do Espírito Santo tem também uma ajuda. Me vai recordando. E é bom que o Espírito Santo tenha fiéis ajudadores das nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo traz o convencimento. Esse convencimento provoca em nós aqueles chamados frutos. Produzir primeiramente depois frutos dignos de arrependimento. Por sua vez, o próprio Espírito Santo traz consolo e restauração. Jesus Cristo, quando se dizia dos seus discípulos, conforme relata João 16, ele dizia que ele era necessário que ele partisse. João 16, capítulo 16, verso 2 em adiante, não é preciso tomem nota, simplesmente deu mais tarde, dizia: quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e já não me vereis mais;
do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito por vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos fará anunciar aquilo que há de vir. O Espírito Santo é aquele que nos pode manifestar a verdade. A verdade é Cristo. E o Espírito Santo é aquele que nos pode revelar a verdade e nos pode guiar de verdade em verdade. E é o fogo do Espírito Santo aquele que nos vai fazer com que nós nos olhemos a nós mesmos, nos contemplemos e digamos: não sei como é que Deus me aprova, pois ainda estou cheio de imundícias. Como Paulo dizia, quem me livrará deste corpo morto? Mas, irmãos, necessitamos de aprender algo na vida. Muitas vezes há coisas boas na vida, há muitas coisas boas. A palavra de Deus nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Isto é só a introdução da mensagem. Entende uma coisa? Deus sempre vai provar as nossas vidas, para que nos possa aprovar. Se recordas a passagem que lemos, Paulo dizia: busca apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem que envergonhar-se, faz bom uso da palavra de verdade e afasta-te das palavrarias vãs e profanas, por tais coisas que provocarão impiedade. Se te recordares da palavra que lemos em Crónicas, diz que Deus desviou-se de Ezequias, que fez aquilo que era reto, fez aquilo que era bom diante de Deus, e Deus desviou-se dele momentaneamente para prová-lo, para saber tudo aquilo que havia no seu coração. E dirás: mas vamos a ver, a palavra de Deus, e vocês não ensinam que Deus é omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Ele tudo sabe, tudo conhece, que Ele predestinou as coisas, que Ele nos conhecia? Sim. Mas, irmãos, Deus disse para saber tudo aquilo que havia no seu coração. Mas realmente aquilo que a Escritura implica é mais que nada para revelar-te a ti tudo aquilo que há no teu coração. Porque Ele sabe. Mas, no entanto, Ele continua a provar-nos para aprovar-nos. Provados por Deus, mas será que somos aprovados por Deus? Deus provou a Abraão. A palavra de Deus diz literalmente que Ele provou, em Gênesis 22:1, diz: depois de sucederem estas coisas, Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: aqui estou. Toma agora o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Ele provou a Abraão. Conheceria Deus a Abraão, pai da fé? É lógico que conhecia. Se formos a ver a palavra de Deus, Deus provou uma nação inteira, a nação de Israel, para conhecer realmente aquilo que havia nos seus corações. Como digo isto, para manifestar-lhes realmente aquilo que eles tinham nos seus corações. Deuteronômio outro: todos os mandamentos que hoje vos ordeno cuidareis de observar, vivais e vos multiplicais, entrais e pessoais a terra que o Senhor com juramento prometeu aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de humilhar-te e te provar, para saberes o que estava no teu coração. Deus sempre vai tratar de mostrar-nos, através das provas, através da provação, aquilo que há dentro do nosso coração. Irmãos, hoje em dia ainda sucede nas nossas vidas que Deus tem que se momentaneamente desviar e deixar-nos assim: vá, meu filhinho autossuficiente, vai lá pela tua conta, vai lá por ti mesmo. E Deus deixa muitas vezes homens justos, abandona-os momentaneamente, abandona-os no seio da batalha mais terrorífica da sua vida. Ele fez o mesmo com todos os seus servos. Momentaneamente, Ele abandonou-os. Irmãos, Ele desamparou o seu próprio filho. E isto tem a ver exatamente com aquilo que eu agora vou passar a predicar, porque isto é a introdução da mensagem. Ele abandonou o seu próprio filho na cruz do Calvário. Era necessário. Mas, no entanto, não abandonou a Abraão em Moriá. O cenário do Monte Moriá é exatamente uma imagem daquilo que iria passar no Monte Golgota, no Monte da Caveira. Irmãos,
Muitas vezes dizem, porque é que eu passo estas situações na minha vida? Porque é que eu estou a passar estes momentos de provação, de angústia? Muitas vezes sentimos como que estamos esquecidos. Parece que Deus está longe de nós. Muitas vezes não é que Deus esteja longe de nós, muitas vezes é que nós alejamos de Deus. Mas algumas outras vezes, Deus desvia-se de nós, para que nós nos possamos recordar quem somos e aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Agora põe-se uma questão. Há provações na vida? Quantos é que já passaram por provações e dificuldades na vida? Muitas teremos que passar ainda. Agora põe-se uma questão. Como é que vamos passar pelas provações da nossa vida com vitória? E toda a gente dirá, tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia! Sou mais que vitorioso. Aleluia! Glória a Deus! Eu também conheço essas coisas. São verdades. Não há verdade mais tangente e mais real. Queria ler-te algumas cotações. Numa catedral está escrito: quando se é criança, o tempo arrasta-se. Quando se é jovem, o tempo começa a andar. Quando se é adulto, o tempo começa a correr. Quando se é velho, o tempo voa. E mais um pouco, e o tempo já se terá ido embora. O tempo passa. Mas aquilo que permanece para sempre é a palavra de Deus e aqueles que fazem conforme a sua palavra. Com 75 anos, Abraão recebeu o chamado de Deus. E aos 100 anos, enfrentou a maior prova da sua vida. 25 anos depois. Irmãos, nunca é tarde demais para que possamos enfrentar provas e para que possamos aceitar novos desafios. Quando nós começamos a pensar diante de um desafio, diante de uma provação, e começamos a meditar e começamos a tratar estratégias, o tempo já passou. A oportunidade sucede no momento para que nós, como diz a palavra no latim, carpe diem, aproveita o dia, aproveita o momento. Temos que aproveitar os momentos de Deus. Os momentos de Deus, quando nós os aproveitamos, os agarramos, tornam-se eternos. Arthur Schopenhauer disse, ainda que a vida nos primeiros anos dá-nos o seu texto, nos próximos 30 anos dá-nos o comentário do texto. Agora, para nós discípulos de Deus, o texto é simples. Romanos 1,17, justo pela fé viverá. Agora, o comentário do texto é escrito na nossa vida à medida que ouvimos e obedecemos às palavras de Deus dia a dia. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não entendem o texto nem o comentário e terminam a sua vida sem realmente ter aquela vida. Há muitas pessoas dentro desta igreja, dentro de muitas igrejas, dentro deste ministério, que vão terminar a sua vida sem ter sequer começado a viver. Podem ter adquirido muito conhecimento, podem ter lido muitos versos bíblicos, podem ter participado em muitos cultos, mas nunca provaram a vida e por ela foram aprovados por Deus. Devemos contar sempre que ao longo das nossas vidas com provas da parte do Senhor, tais como as que enfrentou Abraão, e vou ser muito breve, já para terminar a pregação. Já vou fim. Abraão enfrentou várias provas. A primeira prova que ele enfrentou foi a da família. Quando recebeu o chamado, Deus disse-lhe: sai da tua casa e da tua parentela e vai aí onde eu te mostrarei. Sai de ti mesmo, sai do teu quadrante pessoal, deixa já as tuas âncoras pessoais. A primeira prova é sempre a prova da família. A segunda prova foi a prova da fome. A seguir, Deus testa-te sempre o estômago, a ver se és capaz de entender a palavra que diz: nem só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz que Abraão aí fracassou e baixou ao Egito. Está escrito em Gênesis. Em Gênesis 12. Diz que naquele tempo havia fome e ele baixou ao Egito. Misturou-se para tratar de conseguir comer. A terceira prova é a prova da comunhão. Abraão, quando saiu da sua casa e da sua parentela, optou que Ló seguiu. E diz a palavra de Deus que Ló prosperava na mesma medida que Abraão prosperava.
E chegaram a um ponto, está escrito em Gênesis 13, do capítulo 5 ao 18, em que os pastores de Ló e de Abraão, eles já tinham tanta riqueza que começaram a lutar uns com os outros. E então Abraão disse a Ló, para que isto não chegue a termos realmente uma grande bronca, é melhor separarmos. Deus sempre vai pôr à prova a nossa comunhão. Se é que estamos com Ele, se é que estamos separados dele. Se é que sabemos qual é o momento oportuno de separarmos das nossas prioridades para estar com Ele. Em seguida, depois da prova da luta, ele teve que derrotar aqueles reis confederados que tiveram a Ló sequestrado. Deus vai-nos sempre pôr em lutas. Muitas vezes não queremos lutar as lutas. Preferimos estar de uma forma mais cómoda. Em seguida, depois da prova, as riquezas. Seguidamente, de ter lutado e ter obtido a vitória, diz a palavra do Senhor, que então os príncipes de Sodoma quiseram-lhe oferecer as riquezas. E muitas das vezes Deus prova-nos com as riquezas. Às vezes damos mais valor às riquezas que a Deus. E diz que Abraão teve que recusar as riquezas. Até agora, só reprovou uma prova. A primeira, não a segunda, da forma. E vem a sexta prova, que essa é uma prova contínua nas nossas vidas, a diária. É a prova da paciência. E aqui Deus fracassou. Perdão, Abraão fracassou. Deus nunca fracassa. Abraão fracassou. Abraão tinha recebido a promessa de que queria ter um filho. Filho da promessa, Isaac. Mas, no entanto, a sua esposa, todos os dias, Abraão, estamos apanhados. Aqui está a Agar é uma escrava bonita, está inteira, hein? Desta vez fecha os olhos, vais com ela e ela vai conceber a um filho. E ela não teve paciência e sucumbiu. E agora encontra-se com a maior prova, a sétima prova, a última prova, a prova do amor. Aquilo que ele tinha concentrado toda a sua vista, toda a sua vida, todos os seus objetivos, o filho da promessa. Ele já tinha mais tarde recebido a Isaac. E ele andava com Isaac dia a dia, o meu filho. Há pais que são assim. Eu, na verdade, às vezes estou mortinho porque os meus filhos me deixam um bocadinho. Ou estou a ver quando é que já se casam, ou já têm 16 ou 17 anos e podem ir para uma comunidade de rapazes e irem trabalhar e deixam-me um bocadinho em volta dos meus que fazer. Mas Abraão, já com 100 e pico de anos, a palavra de Deus que já parecia que estava morto, que foi um milagre ter podido conceber com Sara e com Agar, foi um milagre. É posta à prova, a prova do amor. E aqui acontece o maior teste. E é sempre o maior teste para as nossas vidas, a maior prova. Irmãos, o que é que entendemos umas coisas? Nem todas as situações difíceis que vivemos são provas de Deus. Há pessoas às vezes tornam-se muito espirituais e dizem: tudo é uma provação de Deus. Sim, há muitas provações que vêm por parte de Deus, mas entendemos que muitas vezes sofremos à causa do nosso próprio pecado. Abraão, no Egito, sofreu o seu pecado. Em Gerar, ele sofreu por causa do seu próprio pecado. Mas saibamos umas coisas. As provas que nos são enviadas, as provações que nos são enviadas por Deus, são para o nosso bem. Escrituralmente tem que ilustrar. Tiago 1 diz, verso 2: meus irmãos, tendo por motivo grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. As provas, ontem escrevia, as provas causam dor, podem mesmo causar feridas profundas. No entanto, a dor consolada e a ferida sarada causa fortaleza. Não poderemos ser fortes se não formos provados. Não podemos ser aprovados se não formos provados. Não pode ser aprovado aquilo que jamais foi provado. Temos agora que fazer uma coisa: distinguir entre a aprovação e a tentação.
As tentações vêm dos desejos pecaminosos que já existem no nosso interior. Se eu me fosse voltar às drogas, era muito simples. Eu gosto das drogas. Eu também assumi que gosto de Superboc fresca, pois imagina se eu for agora para o bar. Começar a me enfrascar. Esses desejos já existem dentro do homem. Significa que as tentações vêm do nosso interior e são usadas para fazer brotar aquilo que há de pior nas nossas vidas. No entanto, as provações vêm da parte de Deus e são usadas por Deus para levar-nos não ao melhor, senão ao perfeito. As provações não fazem sentido. As tentações são lógicas. Está tanto calor, uma fresquinha não fazia mal. É lógico. Não está a ser. Irmãos, muitos fracassam nas vidas, nas suas provações, normalmente porque tratam sempre de explicar o porquê e o porquê da provação. E quer dizer que devemos pôr os nossos olhos nas promessas de Deus e não nas explicações do porquê. Madame Bouillon disse uma vez: a fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o insuportável. Façamos o que parece exagerado e esperemos sempre o impossível. A fé somente é testada quando Deus nos pede fazer aquilo que para nós é insuportável. E quando nós fazemos o que é insuportável, aquilo que nos parece exagerado, então podemos ficar à espera com certeza absoluta que Deus operará aquilo que é impossível. Eu quero que tu imagines Abraão a caminho do Monte Moriá com o seu filho para entregá-lo e sacrificá-lo ao Senhor. Eu quero que tu imagines a José rejeitado pela sua família, preso na prisão. Eu quero que tu imagines a Moisés gago, a cantar rap, a guiar um povo com uma dura cerviz, com o mar vermelho à frente, os inimigos atrás e o povo todo a queixar-se: porque é que nos trouxeste para aqui? Era melhor éramos ser escravos. Eu quero que te imagines estas situações de provação. Eu quero que sejas um pouco mais profundo e imagines a Jesus Cristo homem a ser pregado na cruz do Calvário e a ser depois exibido ao lado dos malfeitores na cruz do Calvário. Tudo isto parece despropositado à nossa mente humana. Poderia parecer despropositado a prova posta a Abraão. Porquê Deus lhe deu um filho e depois lhe pede o filho? Considera isto. 2. Abraão amava Isaac. E tinha toda a sua vida naquele momento estava construída à sua volta. Agora quero que consideres outra coisa. Quando Deus lhe pediu a Abraão que entregasse Isaac, ele não só estava a testar a sua fé, mas ele também estava a testar a sua esperança e o seu amor. Aparentemente, parecia que Deus lhe queria tirar tudo. Quando nós estamos a ser provados, temos sempre a mesma reação: perguntar-lhe porquê e porquê comigo. Na realidade, irmãos, não iludamos a situação. Continuamente pedimos explicações a Deus. As ramas querem virar-se para a árvore e pedir-lhe uma explicação. Agora eu quero deixar, já que estou no fim da pregação, ainda vou em 45 minutos, parece. A sua palavra, quero ensinar-te algo, que a palavra de Deus responde-nos às nossas explicações. Quando nós perguntamos porquê comigo, para quê, Deus responde. 1 Pedro 6. Primeiro, porquê? Para purificar a nossa fé. No qual exultais, diz a palavra de Pedro, ainda que agora por um pouco tempo sendo necessário que sejais tristados por várias provações, para que a prova da vossa fé seja mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redundando para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem sem ter vista mais, no qual sem agora verdes, mas querendo exultais o gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Para quê? Para purificar a nossa fé. E mais, para tendo alcançado o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. 2. Porquê? Para quê? Para aperfeiçoar o carácter de Cristo no nosso Tiago 1. Tiago serve de Deus e Senhor Jesus Cristo às 12 tribos
da dispersão, da saúde, meus irmãos, tendo por motivo grande gozo para passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, a perseverança tendo a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. É um processo. As provações vêm para aperfeiçoar o carácter de Cristo nas nossas vidas, para que a provação da fé produza perseverança e a perseverança faça a sua obra perfeita, para que sejamos então perfeitos e completos, não tendo falta de nada. Porquê? E para quê? Para que nos protejamos e estejamos protegidos do pecado. Escrevia Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, dizendo: para que não me exaltasse mais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que nos bofeteava, a fim de que eu não me exaltasse demasiado. Acerca das quais 3 vezes eu roguei ao Senhor que me afastasse de mim. Ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, boa vontade, antes mais me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse o poder de Cristo em mim. Amém? Porquê? Paulo também queria ver-se livre daquele espinho da carne, e Deus punha graça até suficiente. E ele explica porquê. Para que a revelação de Cristo não fizesse com que eu, o meu ego, a minha pessoa, Paulo, se exultasse. Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu pela fé. Sabemos que Deus jamais contradiz a sua palavra e jamais falta às suas promessas. Deus disse a Abraão que saibas que a promessa será cumprida em Isaac. Isaac vai ser o nome da tua descendência. Diz a palavra de Deus que em Hebreus ele relata que Abraão já sabia, mas diz: Abraão, porquê que Abraão, nunca te perguntaste porquê que Abraão foi tão diligentemente entregar aquilo que ele mais queria? Parece-te razoável? Parece-te razoável? A palavra de Deus ensina-nos porquê. Porque Abraão pensava, está escrito em Hebreus 11, 17, Abraão, no verso 18, diz: Deus já tinha dito que Isaac seria chamado, julgando, diz o verso 19, julgando, Deus julgava que Deus era poderoso até para dos mortos poder ressuscitar, e daí também em figura recobrar Isaac. Abraão pensou que Deus ia ressuscitar a Isaac. Irmãos, entendemos uma coisa: a fé não exige explicações. A fé faz uma coisa. Quando nós dizemos os uns pela fé viverá, a fé descansa nas promessas de Deus e sabe que Deus é fiel. Sabe que se Deus promete, Ele vai cumprir. Porque a vitória, conforme ainda lembro no Congresso, o Paco compartilha: eu quero a vitória, tu queres a vitória? Claro que quero a vitória. Todos queremos a vitória. Todos queremos ser vitoriosos em Cristo. Todos somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas pode ser que muitas vezes falhemos. Irmãos, devemos recordar algo. Ante qualquer tipo de provação, muitas vezes, em algumas delas, quando vamos para a nossa própria conta, vamos ser derrotados. Recorda-te que em 7 provações, Abraão fracassou em 2. Na da paciência e na da fome. E isso exatamente ilustra o nosso ser. O estômago afeta-se-nos e a paciência também nos encurta. Tendemos sempre a ser um pouco impacientes. Mas realmente o que lhe importa a Deus, seja já que tu tenhas tido vitória ou fracasso na tua provação, aquilo que mais lhe interessa é a tua atitude depois da derrota ou da vitória. O que lhe interessa a Deus é que qualquer que seja o resultado das tuas circunstâncias, é que não pervertas os valores da sua palavra. Não pervertas os princípios de devoção a Ele. O Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos e prometeu-nos a nós que Ele estaria connosco até ao fim dos tempos. E disse que jamais nos deixaria. No entanto, quero que te recordes algo que disse ao princípio. Jesus Cristo foi desamparado. No entanto, momentaneamente, vamos ficar desamparados para que sejamos provados. E isso não anula a promessa. Deus prometeu a Abraão dizendo: em Isaac será a tua promessa. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 3 homens, os quais relatam a Trinidade de Cristo, os quais relatam e manifestam no Antigo Testamento aquilo que iria passar no Novo Testamento. Irmãos, aquilo que Deus promete, Deus sempre cumpre.
Aquilo que os homens prometem raramente cumprem. Mas aquilo que Deus promete pela sua palavra, Deus sempre cumpre. Aquilo que um homem de Deus promete pela palavra de Deus será cumprido, porque a palavra de Deus não é vã, não é oca, produz sempre fruto e volta sempre para Ele, não vazia, mas sempre cheia, sempre com algum fruto, volta a Deus. Irmãos, quero lembrar-te, exatamente, momentaneamente, vamos ter que ser desamparados, conforme Jesus Cristo foi desamparado na cruz, e Ele disse: Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era necessário. No entanto, o anjo apareceu-lhe a Abraão e disse-lhe: detém a tua mão. E ele deteve a sua mão. E outra vez o anjo lhe falou e disse-lhe: olha, aí está o Cordeiro. Deus Cordeiro. Ele chamou aquele monte e aprendeu um novo nome de Deus, que é Jeová Jireh. Podemos ler no livro dos Provérbios 17:1: melhor é um bocado seco com tranquilidade, uma caixa cheia de festins, com reis. Diz que o chefe prudente dominará sobre o seu filho, o chefe indignamente, e entre os irmãos receberá herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é aquele que prova os corações. Deus vai sempre provar os teus corações. A nossa atitude ante a prova vai determinar a forma como saímos da mesma. Uma prova, muitas vezes, nós, quando somos provados, ficamos chateados, às vezes queremos rebelar-nos, mas, irmão, muda a tua perspectiva. Uma prova é uma oportunidade e não uma oposição para a tua vida. Quando tu vires que uma provação é uma oportunidade para que Cristo se manifeste na tua vida, vais ter uma perspectiva diferente. Vais poder pôr em prática os ensinamentos da Palavra de Deus, vais poder pôr em prática a tua fé. Vais poder ver como Deus aperfeiçoa o seu carácter em ti e vais poder ver como tu és fortalecido contra o pecado e contra as maquinações do inimigo. Jesus Cristo, em Mateus 16:24, disse aos seus discípulos: se alguém quer vir em pó de mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvará. O que é que existia na cruz? O que é que significa tomar a cruz? Significa tomar as suas circunstâncias. Na cruz, vamos